Turma, eu sou Leonardo Clemente aqui, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês na prática como montar uma mochila de emergência e trauma. A gente vai mostrar aqui um exemplo, que é a mochila do professor Wesley Pinto, a mochila pessoal dele, que durante as gravações do Suporte ao Trauma no APH, nós aproveitamos para mostrar o que é que o Wesley tem na mochila dele. Não é nem um vídeo que tem que servir de exemplo para que você monte uma mochila idêntica a essa, ou que você deixe de montar a sua mochila por achar que essa mochila está talvez um pouco inacessível, inalcançável, ter tantas coisas. Começa devagarinho, com um equipamento, outro equipamento, e aos poucos você vai estar montando a sua mochila. Interessante que essa mochila de Wesley realmente é recheada, é quase, como algumas pessoas já falaram dentro do curso, é quase uma VTR, né? Quase uma ambulância avançada ali que ele carrega nas costas. Então esse é um vídeo que a gente gravou para os alunos do STAP, mas que a gente vai liberar aqui como cortesia em nosso canal do YouTube. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: em nossos serviços, nem sempre nós temos todos os equipamentos e todos os dispositivos que nós gostaríamos de ter ou que nós precisamos ter para atender da melhor forma um paciente. E às vezes a empresa que a gente trabalha, seja no setor público ou setor privado, por alguma dificuldade, às vezes de gestão ou de recursos, realmente não consegue. E você, como socorrista, você pode adquirir o seu equipamento, que você eventualmente pode vir a precisar, e montar sua mochila, ter ali o que de repente precisando você vai acrescentar, vai ser bom para o seu atendimento. Então isso vale muito a pena. A mochila ela pode ser utilizada tanto único e exclusivamente para fins de atendimento real, ou você pode eventualmente montar, se você ministra treinamentos, etc., uma outra mochila que você vai utilizar para os seus treinamentos. Geralmente o ideal é que sejam duas mochilas diferentes, porque a mochila do atendimento real, muitos equipamentos ali são equipamentos esterilizados, equipamentos que têm um certo controle, um cuidado maior. Já você pode estar utilizando na sua mochila de treinamentos esses equipamentos já fora do prazo de validade ou sem o devido cuidado de esterilização, porque você vai estar aproveitando para demonstrar nas suas práticas. Então uma dica é de repente montar uma para o seu serviço e montar uma para os seus treinamentos. Mas vou deixar então aqui vocês com o vídeo do professor Wesley e vejam o quanto sai coisa dessa mochila. Um abraço. Olá pessoal, nesse vídeo vamos passar alguns materiais que eu uso no meu dia a dia. Eu sou o Wesley Pinto, enfermeiro oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, trabalho com trauma há pelo menos 12 anos e estudando, pesquisando, praticando, escrevendo. E de longe esse vídeo é para te ensinar a ter uma mochila de trauma. É para te mostrar como eu organizo alguns materiais que eu queria colocar no meu dia a dia que às vezes no meu serviço não tem. Então um material extra, um material com a qualidade diferente do que eu já tenho, para ter mais uma preferência. E 99% dos materiais que estão aqui foram investidos do meu bolso para dar um melhor atendimento às vítimas, que pode ser um familiar meu ou não. Vou mostrar a minha mochila e o meu cinto que eu uso no dia a dia. Começando pelo cinto, nem todos os serviços usam o cinto como uma opção. Nem todos os serviços, nem todos os colegas. Eu gosto de utilizar o cinto porque às vezes eu estou num local de difícil acesso, um atendimento remoto, e eu preciso de alguns materiais à mão, rápido, que eu possa fazer um atendimento rápido. Por exemplo, hoje em dia, cada vez mais nós falamos de controle de hemorragia. Então, chegar numa cena de trauma e tiver um risco de lesão exsanguinante, precisamos controlar essa hemorragia de alguma forma. Então, uma das coisas que eu uso muito no meu cinto é o torniquete. Então, eu deixo logo à minha mão um torniquete SAN, que é um dos melhores do mundo hoje, né? O SAN Extreme. Então eu deixo sempre um deles e deixo também no cinto um segundo, ou até por algumas preferências, também considerado um dos melhores. O exército americano gosta muito desse torniquete, que é o CAT. Então, no mínimo, a minha mão tenho 2 torniquetes de ótima qualidade. Além disso, o que eu utilizo? A minha mão, para salvamento veicular, para a vítima que está em um local de difícil acesso, eu quero saber como é que essa vítima está ventilando, às vezes está muito escuro, eu uso um capacete com lanterna, com viseira, estetoscópios, isso não está comigo aqui, mas eu tenho no meu dia a dia, e E eu uso também um oxímetro de pulso simples, sem muita
coisa, mas me ajuda no atendimento a avaliar a ventilação. Tem um corta-cinto e quebra-vidro, a minha mão, no caso de um resgate veicular, muito comum ao atendimento de resgate veicular. Tenho também a minha mão um dispositivo para evitar que eu fique ouvindo muitos barulhos nos casos de espaço confinado, em indústrias. Eu gosto também de ter um tamponamento auricular, ok? Nesse outro lado eu tenho uma lanterna simples, que eu posso utilizar também, além da lanterna, no capacete, para poder buscar algum material ou olhar a vítima de mais perto com outro tipo de iluminação. Gosto muito desse material, adquiri tem mais ou menos 10 anos e uso até ele hoje. É um corta-anel ou corta-aliança. Já tive vários atendimentos onde a vítima está presa, por exemplo, numa trave de futebol ou num galho de árvore e a aliança está fazendo um papel de estar garroteando o membro. Então, eu coloco a aliança nesse orifício, fecho com toda a força e faço a rodana das serras até cortar a aliança. Sabendo que se for uma aliança muito grossa, ele não é tão efetivo. Mas uma aliança um pouco mais fina já me ajudou muito. No caso do cinto, para completar de materiais rápidos e que podem me ajudar, tem uma tesoura. Gosto muito dessa tesoura, a Lanterman Rapid Thor. Ela tem multiuso, né? Ela pode ser utilizada como corta-cinto, como equipamento para trocar o oxigênio. É uma tesoura de altíssimo padrão para corte de veste e facilmente colocada no seu dispositivo de guarda. Então, essa também é uma tesoura bem interessante. Uma tesoura que no Brasil é difícil ver, normalmente nós importamos ela, é um pouco mais cara, custa aí em volta de 450, 500 reais, realmente é um material que nem sempre a gente consegue ter com facilidade. Esse é um colar que eu gosto de ter na minha mochila, quando eu tomo decisão de usar um colar de abertura de vias aéreas, um Lubo, é um colar que eu gosto muito. Esse é um modelo tático que eu gosto de ter na minha ambulância, até porque ele suja menos. É um colar que é radiotransparente, ele é um colar de abertura de vias aéreas, porém ele pode ser utilizado também como colar cervical. Ele é um colar de tamanho único, então para todo adulto ele consegue ser utilizado. E nós temos também um colar infantil. Chegando na minha mochila, é uma mochila que eu preciso inclusive até trocar por uma mochila maior. Eu tenho aqui um termômetro digital, gosto de utilizar ele para avaliar a temperatura, até para a gente fazer um controle melhor de temperatura. Eu tenho um Discarpac para agulhas, tenho luvas, eu tenho alguns equipamentos que não são tão diferentes assim, não vai fazer tanta diferença, mas esse, por exemplo, é um relógio de monitoramento de compressão. Você coloca ele no pulso, liga, faz compressão e verifica a corzinha da lâmpada. Se tiver verde, quer dizer que a compressão está no ritmo adequado. Se ela tiver vermelho, não está no ritmo bom. E se tiver amarelo, está no ritmo ainda intermediário. Ele é indicado pela American Heart como opção de treinamento. Eu acabo usando também no meu dia a dia. Máscara N95 e máscaras comuns. A N95, normalmente, eu utilizo a troca delas todas as vezes que passa da validade. Hastes de óculos, se caso eu precisar trocar a haste do meu óculos, numa necessidade. Nesse outro compartimento, essa semana eu usei isso. Quando eu comprei, eu lembro que muitos me criticaram. E há pouco tempo atrás peguei um evento onde um motoqueiro tinha vários dedos com fraturas expostas nos dedos, e eu utilizei o imobilizador de dedo e foi muito útil para a melhora da dor da vítima. Tá? São imobilizadores descartáveis, não são tão caros assim. Aqui eu tenho mais um pouco de controle de hemorragia e imobilização, uma atadura de crepom, uma gaze, manta aluminizada para controle de temperatura. Uso também, muitas das vezes, um kit enjoo, um kit vômito. Uma vítima, caso quiser vomitar e ainda estiver acordada, estável e não sujar a ambulância, posso auxiliar. Mais uma atadura de tamanho menor. Gosto de utilizar alguns brevês de cursos que eu já fiz.
Tem alguns até aqui que ainda falta colocar na mochila, como do ACLS, do BLS, do ITLS pediátrico, aqui é do ITLS Military. Então, é só para mostrar para vocês que as mochilas nunca estão prontas, elas estão em constante mudança. Esse outro compartimento, nós temos aqui um ex-gauss, uma gaze com agente hemostático para controle de hemorragia, uma outra tesoura, caso precise um colega utilizar ou eu mesmo ter perdido aquela tesoura, uma quantidade de catéter venoso periférico, aqui um material para punção intraóssea, adulto e infantil, o BIG, então já precisei usar o adulto, aqui está um adulto preparado, tem um infantil aqui ainda para preparar. Tem uma máscara laringe iGel, que é uma das melhores opções hoje, tanto em ambiente tático quanto em ambiente controlado. E aqui essas bolsinhas são divididas em 3 situações. Essa, uma outra bolsa para controle de hemorragia, que eu gosto de utilizar muito. Mais um torniquete. Então, eu completo a tríade de pelo menos 3 torniquetes à disposição. Tem o Celox também, para controle de agentes hemostáticos, em feridas penetrantes. Bandagem israelense. Agulha de descompressão, caso tenha algum médico na cena que precise fazer descompressão, ela é um pouco mais confiável. Essa, por exemplo, está aberta, mas é um pouco mais confiável do que um Gelco 14, porque a sua extensão é maior e preparada para isso. Vale ressaltar que a própria mochila que eu uso no meu dia a dia, muitas das vezes nós usamos também para treinamentos. Mesmo assim, mantenho aqui na bolsa do C de circulação um Gelco 18, caso seja necessário. Pinça hemostática, está faltando até 3 pinças aqui, mais um garrote, caso precise, para punção venosa. Mantas para controle de eviscerados e Gelcos 14 e 18. Pode até parecer uma besteira, utilizo inclusive um resto de luva, se caso eu precisar fazer um controle de um curativo melhor. É uma coisa meio de fortuna, né? Essa outra bolsinha é uma bolsinha chamada de via aérea. Tem material de crico, caso tenha médico que possa fazer o uso dela. Cânula nasofaríngea de vários tamanhos. Cânula orofaringeas de vários tamanhos. Aqui elas estão abertas, porque a gente passou por treinamento, mas normalmente estão esterilizadas. Uma outra máscara laríngea de um outro modelo. Também um modelo da 4ª geração, antes da iGel. Aqui outras cânulas nasofaríngeas de tamanhos diferentes. Material de crico, cânula nasofaríngea. Ou seja, uma bolsinha preparada para a via aérea. Essa outra bolsa é de um outro tipo de atendimento muito comum no meu dia a dia. Mesmo não sendo trauma, eu acabo fazendo, que é um kit parto. Então eu tenho aqui bisturi, clamp, material como luva estéreo, mais clamp, identificação do bebê, masculino ou infantil, tem 2 identificações, uma mantinha para aquecer a criança, na hora sempre a gente passa aperto, algumas pinças e gases estéreo. As pinças também normalmente nós utilizamos ela esterilizada, mas nesse momento acabou que nós usamos para treinamento. Esse é um material para a gente fazer a ausculta do BCF da criança, né? Gosto de sempre ter, no caso de atendimento de gestante. Cinta pélvica tipo SAM, cinta pélvica tipo T-Pod. Então tenho 2 modelos de cinta pélvica. Além disso, eu utilizo o lençol na minha viatura. Tem uma tala tipo SAM, que ela é moldável, então eu posso fazer vários tipos de mobilização com ela, o que tem de melhor hoje em ambiente tático. Aqui o 4º torniquete, que é um torniquete canadense, também utilizado no mundo inteiro. E
Para a restrição de movimento da coluna, não pode deixar de ter algo para restrição de movimento da coluna, eu tenho uma padiola, ou também conhecido como maca de arrasto, na minha mochila, para uso em transporte de vítimas. Só isso? Só isso. Bom, turma, então é isso aí, agradecendo ao professor Wesley Pinto por ter tirado esses coelhos da cartola. A gente fica se imaginando, eu mesmo na hora estava assistindo o vídeo e assistindo a gravação, falando, Deus, não termina, como é que tem tanto espaço para caber tantas coisas aí? Não tem tudo, 100% das coisas, mas tem algumas coisas. Lembrando que você pode ter uma mochila mais simples inicialmente, aos poucos, e acrescentando aquilo que você acha necessário. Lembrando que dá para ter uma mochila para o serviço ali, com tudo esterilizado, certinho, ou outra mochila de repente para você utilizar para os seus treinamentos, para demonstrar alguns equipamentos. Acho que é interessante isso aí. Esse vídeo foi um vídeo do STAP, o Suporte ao Trauma no APH, que é o nosso curso de trauma 100% online. Então, se você tiver interesse em ter mais informações sobre esse treinamento, aqui na descrição desse vídeo a gente vai deixar um link, um número de WhatsApp também. Você pode estar acessando, ver como é que esse treinamento funciona e obter mais informações. Bom, espero que tenham gostado, como eu gostei, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Não esquece de deixar um joinha aí se você gostou, compartilhar esse vídeo com os colegas e verifica também a sua inscrição aqui no canal do EBRAP. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.